Eu sou João Mário Silag, da ABQ, Academia Brasileira da Qualidade. Nós estamos aqui porque começamos em 2010 a ABQ com 10 pessoas. Hoje, em 2014, após 2 gestões, estamos com cerca de 40 membros e temos um planejamento estratégico. E faz parte do planejamento estratégico difundir o conceito de inovação. E para isso é que nós estamos aqui hoje e convidei um colega de departamento, Wilson Nobre Filho, do nosso departamento de produção, da Fundação Getúlio Vargas, e ao mesmo tempo participamos do Fórum de Inovação. Obrigado por estar aqui conosco, Wilson. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui participando da academia, nessa conversa livre sobre inovação. Inovação é um tema que nós estamos trabalhando já desde 2000, com a fundação do Fórum, com o início do Fórum de Inovação. E é um assunto que realmente me interessa bastante, tem interessado bastante a toda a sociedade. Perfeito. Bem, vamos então, para começar a nossa conversa, Wilson, em poucas palavras, o que é inovação? Lá nesse trabalho que nós viemos fazendo no Fórum, nós definimos inovação como uma equação. São novas ideias em um determinado contexto que, aplicadas por um grupo de pessoas, geram resultados. Tanto resultados positivos para a organização quanto para a sociedade como um todo. Então, essa equação já nos coloca que as ideias não precisam ser obrigatoriamente inéditas no mundo, mas são novas para aquele grupo, para aquele contexto, e que elas devem ser aplicadas, quer dizer, tem uma componente de correr riscos, de aplicar energia, de colocar dinheiro, de colocar pessoas trabalhando, e ela só é tratada realmente como inovação quando se atinge um resultado. Eu acho que seria interessante também explicar uma coisa que é muito comum, confundir inovação com invenção. Quer dizer, inovação e invenção são duas partes diferentes de um grande processo. Na invenção, uma pessoa tem um insight, uma ideia e materializa. Aquilo nunca existiu antes e passa a existir porque ela trouxe a existência. Já essa existência não obrigatoriamente vai ao mercado, não obrigatoriamente cria um resultado positivo. E enquanto a inovação, ela pode usar uma ideia inédita, mas também pode usar uma ideia que já existe em outro local, porém aplicada aqui gera um resultado positivo para esse grupo. Então essa separação é interessante e nós lá também classificamos inovação muito claramente que ela pode se... Deixa só então, se eu estou entendendo bem, existem coisas que foram inventadas, mas não conseguiram ainda ficarem, vamos supor, difundidas. Isso. E algumas vezes é a tecnologia que usa, outras vezes é a própria situação, e então isso acaba redundando na inovação, é isso mesmo? Isso, a aplicação. Por exemplo, todas as escolas, os centros têm várias patentes de invenções feitas, mas não todas as patentes viram produtos e serviços e processos no mercado. Então, a patente é o resultado de uma invenção, mas ela precisa ser trabalhada para ir ao mercado, para se tornar realmente um bem que gera resultados no mercado. Perfeito. E ela pode se aplicar tanto a produtos e serviços, mas também pode se aplicar aos processos de obtenção de produtos e serviços, e pode se aplicar também à forma de gerir as organizações, e pode se aplicar também aos modelos de negócio, novos modelos de negócio. Hoje em dia, com a ideia das startups, está muito frequente, muito volumoso a busca de novos modelos de negócio, novas formas de fazer coisas que a gente fez no passado ou coisas novas que nunca fizemos. Perfeito. Falando nesse campo de inovação, o que difere a inovação hoje daquela que era feita antigamente, digamos há 50 anos atrás? Porque existia inovação, com Sim. certeza. Ninguém vai poder dizer que um violino Stradivarius não era inovador, um tapete persa não era inovador, um vaso chinês não era inovador. Não é? É interessante porque a inovação é realmente muito velha, né? Sempre se inovou, né? Esse é um processo.
Talvez ela tenha ganho o nome de inovação mais recentemente, na primeira metade do século passado, no século XIX. Mas naquele tempo ainda, no final do século XVIII e primeira metade do século XIX, havia um grande interesse em desenvolver a ciência, que deu suporte às tecnologias que vieram a ser desenvolvidas no pós-guerra. Então, a humanidade aplicou bastante no campo da ciência, e os princípios básicos foram desenvolvidos naquela época, com o esforço de guerra, viraram tecnologias novas, e no pós-guerra essas tecnologias estavam disponíveis e aí passaram a ser aplicadas pelas empresas para produzir produtos, serviços e processos de uma forma geral para a sociedade civil. Então, naquele tempo, esse processo de primeiro fazer a ciência, depois transformar em tecnologia e depois desenvolver um produto que vai ser manufaturado e entregue, se configurou como a primeira geração do sistema de inovação, chamado Science Push. Quer dizer, ele é empurrado da ciência para o mercado. Já lá para os anos 80, quando principalmente os japoneses entraram forte no mercado competitivo ocidental, nós começamos a ver muita competição pelo cliente. E aí desenvolveu-se uma estratégia nova que é dirigida ao mercado ou à necessidade do cliente. E essa se chamou Market Pull ou Need Pull. Quer dizer, o próprio mercado é quem puxa. Então, identifica uma necessidade, busca a tecnologia que atende, desenvolve a manufatura e vende, suporta, etc., e faz resultados no mercado. Então, hoje nós estamos vivendo um terceiro momento, que é um momento em que o surgimento de tecnologias muito novas e de uma forma muito rápida, como está acontecendo hoje, permite que não só as grandes organizações que sabem coordenar muito bem o capital, o trabalho e a ciência para aplicar uma solução no mercado, que foi o que aconteceu durante a segunda metade do século passado, mas agora nós temos a possibilidade de empreendedores que surgem a partir das pesquisas científicas das escolas, a partir de percepção de oportunidades. Eles capturam tecnologias existentes e agrupam essas tecnologias para entregar algo que não existia antes, mas que tem uma necessidade de mercado. Então, esses sistemas novos de empreendedores, que se chamam startups, eles propõem uma forma diferente de nós avançarmos com essa fase nova. Porque são centenas, milhares de empreendedores fazendo tentativas de uma forma bastante leve e algumas delas chegarão à vida, algumas delas deram resultado. E essas que deram resultado, elas poderão capturar uma possibilidade de mercado que as grandes corporações acabam não conseguindo capturar pelo ineditismo. Eu me lembro de uma grande corporação que acabou descobrindo algum produto e depois saíram a cata de como utilizar o produto. A 3M é um caso muito conhecido, o post-it. Ele foi colocado lá porque alguém estava querendo guardar a página de um livro, de uma Bíblia, mas que não colasse muito para poder ser arrancado. Então lá nós tínhamos uma solução à procura de um problema. Isso é comum nas grandes empresas. E a 3M é típica disso. Claro. Né? Se você, João Mário, se você lembrar lá no começo da nossa carreira, era comum, por exemplo, em empresas de computação de grande porte, como a IBM hoje é conhecida, mas como a Unisys, a Boros, a Control Data, eles lançavam um computador novo que era desenvolvido pelos seus cientistas e depois de lançado pronto, eles convidavam os executivos do mundo inteiro para irem lá conhecer a próxima geração do computador. Né? Então era um processo realmente que a grande corporação é quem detinha o domínio de somar ciência, tecnologia, capital e produzir algo novo. A 3M inova, e a 3M ela trouxe essa perspectiva de que inovação é um processo de todas as pessoas dentro da organização. E aí saem possibilidades de todos os tipos. Então, com tantos mil trabalhadores no mundo inteiro, tentando encontrar soluções para as necessidades que eles percebem,
a organização se tornou talvez a mais inovadora do mundo, né? Que é o caso como a Telezeme é reconhecida hoje. Bem, já que estamos falando nisso, numa grande empresa, vamos pensar no seguinte. Imagine uma grande empresa que tem excelentes resultados, até como a IBM, até como uma 3M. Mas, diferentemente delas, que faz sempre o mesmo. Como você pode comparar isso com uma empresa que inova hoje? É interessante, porque na nossa definição de organização inovadora, a organização inovadora é aquela que inova continuamente e sistematicamente. E a inovação vem de todas as pessoas, de todos os lugares da organização. Então, essa organização ela tem uma resiliência, uma robustez grande de responder de forma inovadora qualquer que seja o novo desafio que se apresentar. Enquanto a organização que está calcada na otimização dos seus processos, ela consegue resultados muito incríveis naquele processo otimizado, ela tem eficiência, ela tem produtividade, mas tão logo alguma ruptura de mercado mude o mercado, ela não consegue reagir. E o caso mais emblemático que nós usamos é o caso da Kodak. A Kodak, como já é bem conhecido, ela foi a primeira empresa no mundo a patentear uma câmera digital em 1972. Ou seja, em 1992 já havia vencido a patente dessa primeira câmera. E o motivo da Kodak, a parte de filmes e papéis e câmeras fotográficas para filmes, ter chegado à falência, é porque eles demoraram demais para mudar para o mundo digital. Então, eles eram excelentes, tanto que você lembra, nós convidávamos o pessoal da Kodak para vir dar palestra nos nossos cursos de logística, porque eles tinham o sistema mais perfeito que existe na cadeia de valor, desde os fornecedores deles até as empresas na ponta. Era uma perfeição, mas não reagiram a tempo para essa mudança para o mundo digital. Se você, em contrapartida, olha um concorrente direto da Kodak, que é a Fujifilms, que talvez não tivesse nem tanta expressão como a Kodak teve no mundo, essa empresa conseguiu mais rapidamente mudar das câmeras de filme para as câmeras digitais e depois para os sistemas de copiadora e scanners. E agora, muito interessante, a Fujifilm acaba de ir para a área de cosméticos. Nada a ver com... Nada a ver com digital. Mas por que cosméticos? Porque ela descobriu que dos 200 mil produtos químicos que ela tinha mais de 2 mil produtos que são antioxidantes. Porque o problema da fotografia é a oxidação. Ela falou, se eu tenho uma enorme competência em oxidação ou antioxidação, e também tenho competência em nanotecnologia, e ela desenvolveu por causa dos filmes, e também tenho competência em tratar imagens, e ela desenvolveu uma enorme competência em lidar com imagens, isso tudo eu posso usar no mundo do cosmético. E ela acabou de lançar uma marca que chama Astalift, que é uma marca de cosméticos de alto valor e propõe ser revolucionária usando essa competência da Fujifilm. Então, essa é a questão, quer dizer, uma empresa que atinge um grau de excelência e se ela não tiver também, ao mesmo tempo, a capacidade de se inovar, ela corre hoje cada vez mais rapidamente o risco de uma mudança de paradigma, ela sobra sem resposta. Você falou em nanotecnologia, não é? O que eu sei é que hoje em dia nós já falamos bastante que o nosso médico do futuro vai ser o vaso sanitário. Porque amostras vão ser coletadas 3 vezes ao dia e vai ser anunciado a nós se comemos muito sal, muita gordura, se temos isso. E o mais importante, as colônias de bactérias vão ser reconhecidas logo e o câncer vai desaparecer do nosso dicionário. Porque quando alguém diz que tem câncer, já se passaram 20 anos. Mas quando isso é detectado no início, nas primeiras colônias, é outra coisa. Isso é um exemplo típico de inovação. De inovação de ruptura. Ruptura. Isso quer dizer que todos aqueles laboratórios e tudo que existe sobre o assunto fica a perigo frente à inovação.
E você sabe, João, que isso está mais próximo do que a gente imagina? Porque tem uma startup lançando um produto e fazendo um crowdsourcing agora, nesses tempos, em que eles oferecem um sistema de fotografia que escaneia, por exemplo, o alimento em várias frequências de luz. E pelo sistema celular ele transfere essa imagem para um supercomputador nos Estados Unidos e lá no supercomputador eles fazem uma análise espectral dessa imagem. E ele consegue, pelo espectro de luz, determinar, por exemplo, num prato de comida, todos os nutrientes que tem. Mas também consegue determinar se tem agrotóxicos, consegue determinar uma série de coisas que tem nesse nutriente, bastando a análise da imagem espectral. E faz isso em 30 segundos. Quer dizer, você fotografa, ele, pelo iPhone, manda para lá, ele calcula e te devolve e dá uma lista de nutrientes daquilo lá. O passo seguinte é fotografar não só o que entra, mas também o que sai. E aí você tem como esta máquina está processando aquele nutriente e dali saem todas essas respostas dia a dia, todos os dias, etc, etc. Quer dizer, isso é algo que está aí. $400 esse dispositivo, você compra e conecta no celular. Isso é aterrorizador. Por quê? Eu me recordo, eu trabalhei muitos anos numa empresa que fazia alto-falantes, lâmpadas. E o pessoal dizia lá, não tem perigo que aquele tempo os japoneses eram um grande perigo, hoje são os chineses, né? Não tem perigo porque a lâmpada é ar e o frete é muito caro. Alto-falantes, mesma coisa, tem uma caixa acústica enorme. O que está acontecendo hoje? Diminuiu o tamanho e no fim nós estamos enfrentando essa concorrência. E eu digo isso pelo seguinte, como que nós aqui no Brasil estamos nos preparando para oferecer aos nossos filhos, talvez agora aos nossos netos, como vamos nos preparar? Como vamos enfrentar isso tudo? É um caso bastante complicado, não é? É um desafio. O pessoal do Vale do Silício, até recentemente nós estivemos lá e eles dizem que os problemas são minas de ouro. Minas de ouro, porque é nos problemas que estão as soluções, porque se são problemas é porque ainda não tem soluções. Então cada vez que a gente apresenta um problema desta magnitude para eles, eles ficam entusiasmados, falam, vamos lutar para achar quais são as oportunidades que estão dentro desse problema de grande monta. E inclusive é interessante porque eles têm uma visão extremamente positiva e generosa para com o Brasil, porque o Brasil é um país que tem uma qualidade de formação de técnicos, cientistas bem expressiva, tem um tamanho que não é pequeno, né, que é uma economia grande, e tem os problemas do terceiro mundo, tem os problemas da parte, digamos, do hemisfério sul do mundo. Então, uma solução testada no Brasil, se ganhar escala no Brasil, imediatamente ela pode ganhar escala para o mundo inteiro. Alguma coisa como 3/4 da humanidade, principalmente na área de saúde, na área de alimentação, né? Então, nós temos, sim, algumas questões muito relevantes para serem resolvidas no Brasil, mas nós temos uma biodiversidade que é um ativo do país, que reflete tanto na beleza da nossa cultura, quanto reflete na qualidade dos nossos profissionais que são bem formados no Brasil, que dão show em qualquer lugar do mundo, né? Os brasileiros, quando saem do Brasil, não para turismo, mas para viagens a trabalho e a pesquisa e a estudo, são sempre pessoas extremamente bem colocadas em várias partes do mundo. Então esse patrimônio nacional, eu acho que é algo que nós precisamos explorar de uma forma melhor. Explorar no sentido de desenvolver, esse é o ponto mais importante. É por isso que a inovação passa a ser tão importante. Por isso que a inovação passa a ser tão importante. E a partir de 95, com o advento da internet, nós tivemos uma ruptura num caminho normal. Porque até então, os custos de transação para inovar eram muito altos. Então você precisava de economia de escala, e para ter economia de escala você precisava das grandes corporações. E as grandes corporações só faziam aquelas poucas ideias que prometiam resultados fantásticos para poder pagar o custo de transação de criar inovações.
A partir da internet e a partir da entrada de uma quantidade enorme de pessoas em rede, hoje o custo de transação é muito baixo. Quer dizer, se alguém quiser escrever um software, um jogo, uma interface, ele vai na internet e busca desenvolvedores no mundo inteiro, onde estiverem, paga por moeda eletrônica e em 2 semanas ele tem aquele software pronto. Quer dizer, ele não precisa mais da estrutura de uma corporação para poder chegar a uma solução. Né? Então, essa velocidade e essa queda de custo fantástica para desenvolver inovações aumenta muito a quantidade de pessoas que podem inovar. Né? Isso. E o que ocorre então, finalmente, é que a quantidade aumenta cada vez mais. E é verdade. E me conta uma coisa. Só Sim, imagine sim. o que vai acontecer nos próximos 5 anos, talvez, não mais que 10, quando esses 3 grandes lançarem os seus sistemas de satélite no mundo e colocarem internet gratuita em qualquer área do mundo, em qualquer lugar do mundo, gratuita, no mínimo 1 megabit por segundo de velocidade. Né? Então, isso está muito avançado, o Google está trabalhando nisso, o Facebook está trabalhando nisso, a SpaceX está trabalhando nisso, e eles vão rapidamente chegar a uma solução dessa. Então, na hora que nós colocarmos 3, 4, 5 bilhões de pessoas conectadas nessa rede, fica difícil até imaginar as portas que se abrem para inovar. Talvez seja até perigoso, mas não vamos falar disso agora. É verdade. E me conta uma coisa, se fala muito hoje, eu queria entender por que o interesse tão grande num tal de Design Thinking. O que vem a ser isso? Design Thinking é bem interessante como isso se organizou. Né? O aspecto é o seguinte, esse profissional chamado designer, ou aqui no Brasil desenhista industrial, são praticamente os que trabalham com desenho de produto e trabalham com arquitetura, eles são profissionais que a eles é sempre pedido que desenvolvam algo que não existe ainda. Eles são inovadores por natureza. E toda a sua formação intelectual, formação manual e a sua formação artística é voltada a resolver problemas que nunca aconteceram antes. Então, eles são inovadores. E são realmente, os produtos de design são produtos que a gente olha e fala, uau, que coisa boa, que bonito, ou que interessante, ou que solução maravilhosa, tal, porque eles lidam com isso. Eles são treinados a lidar com o complexo, com o ambíguo, com aquilo que não está definido e aquilo que não existe. E lá pelos anos 2000, mais ou menos, exatamente 2004, um pessoal da Case Western Reserve University, eles entenderam que esta habilidade dos designers seria útil para o mundo das organizações. Na verdade, eles pensam com as mãos, não é? Eles pensam fazendo. Isso é que é... Sim. Essa é uma das características do designer. A outra característica que eu acho que é extremamente relevante para a nossa conversa de hoje é que o designer coloca sempre o ser humano no centro da atenção. Quer dizer, ele não começa nada antes de entender o ser humano que vai ser, de alguma maneira, impactado ou tocado por aquilo que ele está desenvolvendo, quer seja um produto, um espaço, uma marca, uma propaganda. O designer sempre olha primeiro o ser humano. E ele interage, ele prototipa, ele testa, porque como são coisas ambíguas, em geral acontece que uma necessidade é contrária a outra necessidade, quer dizer, se atende uma, não desatende outra, o nosso tradicional trade-off, né? E o designer lida com trade-off buscando a integração entre as duas partes, buscando o E. Evitando o compromisso, mas buscando uma solução diferente. Solução diferente, ligando as duas partes. Então, o designer tem essa habilidade, e quando na Case perceberam isso, eles fizeram um grande congresso, convidaram pessoas do mundo do design, do mundo das organizações, e publicaram um livro chamado Managing as Designing. Quer dizer, gerenciando corporações assim como os designers fazem design. E aí deu início a essa área que acabou se chamando Design Thinking, ou seja, o modelo mental, as práticas e as abordagens que os designers usam para desenvolver seus universos aplicados no mundo da organização, na parte da organização
que precisa inovar no final das contas, né? Então, esse interesse pelo design thinking é porque ele traz para o mundo da organização, que de certa forma se organizou para fazer mais do mesmo com excelência, agora a capacidade de inovar radicalmente, de inovar a si mesmo, né? De sair daquele lugar. E então, acho que esse é um pouco o que a humanidade, a parte ocidental do mundo agora tem tanto interesse nesse assunto que foi denominado Design Thinking. Eu me recordo que quando eu tomei contato com o Design Thinking, eu lembrei muito de uma coisa que eu pratiquei muito no passado, chamado análise do valor. Que no fundo era o quê? Você procurava entender bem um problema, que não deixa de ser uma fase convergente, para depois poder gerar ideias, é uma fase divergente, para convergir mais uma vez, que é exatamente aquilo que o Design Thinking prega hoje. A única diferença ou adição para muito melhor é a prototipagem barata e rápida, porque no mundo de hoje, quem não age rapidamente, quem não lança rapidamente os produtos, acaba ficando para trás. Hoje em dia, para você desenvolver um automóvel, são 2 anos, para um avião, são 5 anos. Se você não apertar esse tempo, o concorrente lança antes de você, e aí então você perde o mercado. Então, quando você consegue prototipar de uma maneira muito rápida para testar ideias, você não vai testar o produto inteiro, vai testar um aspecto. Depois faz um outro protótipo, um segundo aspecto. Essa é a grande vantagem que eu vi e que realmente você confirma, é verdade, não é? É verdade, principalmente quando eu não estou trabalhando com inovações incrementais. Quer dizer, no tempo que os automóveis sofriam aquelas pequenas alterações, a gente chamava isso de facelift, né? Era previsível, eu sabia exatamente que eu ia trocar aquela lanterna, e aquela lanterna eu não sei exatamente o desenho, mas o resto eu sei tudo, eu sei quem vai produzir, quanto plástico vai usar, tudo isso é conhecido. A cara externa parecia nova, mas o conteúdo mesmo era sempre o mesmo. Agora, quando você fala que a Apple e a Google vão fazer automóvel, é um outro mundo, é um outro universo, sabe? Não é mais fazer mais do mesmo. Existe uma ruptura, existe uma quebra assim, bastante radical daquela sequência incremental que, num tempo em que tudo era mais lento, era possível lidar com. Então, quando se trabalha com ruptura, é muito difícil saber qual é o caminho que vai ser seguido. Aí, o protótipo rápido. Quer dizer, aí pega uma ideia, testa essa ideia bem grosseira, de tal forma que a gente possa avaliar a ideia, e aí segue e constrói em cima, e testa, constrói em cima, testa, constrói em cima de uma forma rápida e grosseira, até que o novo, que é totalmente desconhecido, seja conhecido. Aí então entram as nossas estratégias de engenharia, de produção de protótipos acabados, de testes mecânicos, essas coisas todas que nós dominamos e que já é totalmente dominado. Eu me lembro de um colega nosso, atual do departamento, que fala em sustentabilidade. Então ele mostra lá a transparência de um problema de trânsito enorme, quilômetros e quilômetros de filas de carros, várias filas, etc. Dizendo, não, nós vamos trabalhar num outro combustível, vamos trabalhar com carro elétrico. Não foi tão disruptivo, porque hoje em dia você já nem pensa mais nisso, você pensa em carro elétrico, pensa em hidrogênio, pensa em carro sem motorista. Aí vem a seguinte pergunta, não sei, veja você, as grandes empresas que têm investimento nos automóveis, em tudo isso, eles vão fazer o possível para atrasar ou atrapalhar essas rupturas novas. Isso aqui está sendo adequadamente lidado pelas empresas de automóveis, de aviões mesmo. Veja você, cada fábrica de automóvel está testando o seu carro elétrico, mas também está testando o carro sem motorista. Então cada um tenta se aproximar. E esse é o mundo que nós estamos para receber. Não é? E é interessante porque nesse mundo das possibilidades ampliadas,
a gente sempre tem, durante o processo de mudança, a gente tem sempre essa busca por uma aposta, qual delas que vai ganhar. Mas quando a gente olha na história, em geral aparecem várias possibilidades e todas elas entram, cada uma ocupa um determinado nicho, né? Então você fala, o que vai prevalecer em São Paulo? A bicicleta, o automóvel, o metrô, o ônibus? Todos, né? O que vai prevalecer, carro a combustão ou carro elétrico? Ambos. O carro a combustão tem que diminuir, porque ele gera uma série de problemas para a sociedade, que agora a sociedade começa a se tornar mais consciente. O carro elétrico vai gerar outros tipos de problemas. Ele resolve o problema do combustível, mas gera o problema das cidades que não comportam tantos carros. Então, a sociedade vai se organizando na medida que a oferta é feita. O que está acontecendo novo é que quando grandes conglomerados perdem, digamos, o domínio sobre um determinado mercado, começa a surgir mais ofertas de possibilidades tecnológicas. Então, quando nós temos, por exemplo, a indústria do petróleo, essa indústria dominou o mercado de energia mundial durante um período muito grande. E nesse período foram muito poucas ofertas de possibilidades diferentes de energia por conta desse grande domínio. Na medida em que agora venceu a data de validade desse domínio, começam a aparecer muitas alternativas de possibilidades de energia, né? Então, assim também a indústria automóvel, quer dizer, as grandes montadoras mundiais tiveram o seu ápice e agora estão caminhando para perder esse domínio. E aí entram empresas novas como Uber, né? Uma empresa com 5 ou 6 anos de idade, com 2 anos de sucesso, e que coloca 150 milhões de dólares numa universidade para desenvolver... E que não tem nenhum automóvel, nenhum ativo fixo. E essa não tem nenhum ativo fixo hoje, né? Então, essas grandes possibilidades ocorrem quando um setor oligopolizado perde, digamos, a prevalência naquele setor. Deixa de ser o incumbente, deixa de ser o que está entrincheirado naquele setor, e aí abre espaço para surgirem as inovações. Eu me lembro, não foi na minha época, mas o que está acontecendo agora contra o Uber, com os taxistas, aconteceu alguns anos atrás, talvez 100 anos atrás, um pouco mais, quando surgiu o primeiro automóvel. Antigamente quem fazia carros eram carroceiros, eram carroças, eram diligências. E você sabe que havia um problema muito sério de meio ambiente. Você já imaginou os 5 metros de esterco que havia em todas as ruas, né? Naquele tempo. Então o automóvel veio resolver um problema de poluição, mas criou outro. E agora vamos ter mais um. E assim nós vamos, assim nós vamos. Existe um mundo novo da bioeconomia, ou da biotecnologia, que esse promete trazer a zero novamente vários dos paradigmas que a gente tem hoje industriais, vários deles. E aí começa do zero outra vez, começa toda uma competição em cima disso, né? E me conta o seguinte, Wilson, você como especialista, que conselho você daria para alguém que gostaria de iniciar na área de inovação? Quer seja uma pessoa, quer seja uma escola, quer seja uma entidade qualquer, uma ONG, como que ela pode começar a inovar e criar o hábito de inovar? Essa é uma pergunta bem relevante, sempre isso aparece, porque hoje ninguém mais tem dúvida da importância da inovação. Mas, começando pelas empresas, quer dizer, hoje o que nós vemos é que o ativo mais importante das empresas na área de inovação é a capacidade de inovar por todas as pessoas em todos os lugares da organização. Quer dizer, não só concentrar a inovação nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, que são reconhecidas, que têm a missão de criar coisas novas, mas instalar a cultura da inovação. E essa cultura da inovação pressupõe que haja dentro da empresa, por exemplo, a possibilidade de aprender com o erro. Quer dizer, se cometer um erro bem intencionado, ele serve para aprendizado. Há a possibilidade, ou há, por exemplo, uma certa confiança na liderança para a inovação, ou há a possibilidade de testar, prototipar.
Quer dizer, são vários elementos da cultura. As conquistas são celebradas. Então, quando se atinge uma conquista, a organização tem um sistema de celebração. O reconhecimento pelo inovador ou por quem gerou a primeira ideia ou pelo grupo que desenvolveu a ideia também existe claramente. Então, esses elementos todos são elementos que têm que ser incorporados à cultura da empresa. E essa incorporação não é rápida e não se compra, né? Ela tem que ser desenvolvida dentro de cada organização, com aquele ambiente, com aquelas pessoas da organização. Então, para as organizações, o que eu recomendo é que comecem a inovar rápido, imediatamente, em todas as áreas, abram essa questão da inovação. E, se possível, aprenda com o erro dos outros e não com os próprios. Aprendam na medida que os outros colocam os erros para fora, mas façam os seus próprios. Porque se não houver a possibilidade de cometer erros dentro da organização, não há tentativa. Se não houver tentativa, a gente faz mais do mesmo. Então, precisa haver esse espaço possível de cometer erro. Agora, óbvio, o design thinking e outras estratégias auxiliam no sentido de cometer erros pequenos, né? Teste pequenininho, não vai testar grandão, porque aí o erro é muito caro e ninguém aguenta um erro muito caro. É verdade. Testa pequenininho, faça pequenininho. Por isso, a cultura da inovação em todas as áreas da empresa permite que isso se instale em testes muito pequenos, né? O que a gente chama da inovação contínua. Bom, você falou em cultura da inovação. Eu vou fazer uma pergunta. Imagine uma empresa num ramo X. Ela pode usar a cultura da inovação da empresa de mesmo ramo X em algum outro país e aplicá-la aqui? É muito difícil que isso aconteça, porque a cultura são os elementos que estão embutidos naquele grupo social, no grupo social da empresa, e que fazem parte, é inerente àquele grupo social da empresa. Culturas não se copiam, elas se constroem, elas se criam em grupos sociais. Também não adianta pegar uma pessoa desse grupo social, que faz parte daquela cultura, e trazer para o outro grupo social que tem outra cultura. Porque esse elemento sozinho não move a cultura do outro. Então, é muito difícil que se copie cultura de inovação. Pode-se copiar processos de inovação. Uma determinada empresa tem um processo que é bacana, a gente copia. Outra empresa tem uma estrutura organizacional que é propícia à inovação, é copiável, né? Mas isso ainda não garante que a cultura da inovação esteja adequada para esse grupo social. Porque o processo só se repete. E a cultura permite o aparecimento de novas. De atualização contínua, né? Veja bem, a 3M, por exemplo, tem aqui no Brasil 2 livros que contam sobre as inovações da 3M. Ela abre e conta para todo mundo como é que ela faz a inovação, sem nenhum receio de que alguém vá copiar a 3M. Quer dizer, ninguém consegue ser uma 3M, só a 3M é a 3M. Mesmo que ela conte para todo mundo como é que ela faz para inovar. Isso quer dizer também que se eu tenho 2 empresas de mesmo ramo, mesmo produto, elas podem ter culturas totalmente diferentes de inovação. De inovação. Usam determinada quantidade de processos para inovar aqui, a outra lá. E as duas vão bem. E as duas podem ir bem, com culturas diferentes. E é isso que faz a inovação um aspecto tão estratégico. Porque se uma empresa sai na frente com algum resultado de inovação, ela tem um diferencial que é difícil ser copiado. É difícil entrar. Quer dizer, quando os diferenciais eram só baseados em capacidade de capital, um outro player com a mesma capacidade de capital imita, né, ou vence. Mas quando o diferencial é baseado em cultura, não tem como competir. E se a cultura é de inovação, ela muda continuamente. Como o caso da Fujifilms, que agora lança produto para cosméticos. Quer dizer, o concorrente da Fuji fica totalmente perdido. Como é que ele vai competir com a Fuji agora? Pode ser até que vá depois, mas ele vai ser o segundo, né? Não vai ser o primeiro. E com isso, provavelmente, a mesma empresa vai ter diferentes concorrentes dependendo do seu produto. Dos seus nichos que ela entra. Falamos bastante, então, de inovação. Agora, me diga o seguinte. Você é capaz de citar caso de sucesso aqui no Brasil? Dá. Inovações? A gente tem muitos casos interessantes. O Brasil é uma terra fértil em criatividade.
não somos muito organizados, né? Vamos deixar isso claro. E a gente não consegue nem sempre converter aquela criatividade em resultados palpáveis, que é a inovação. Mas tem casos muito interessantes. Eu posso citar o caso da Brasilata. A Brasilata é uma empresa de, digamos, tecnologia dominada, que faz latas de aço, não tem grande tecnologia nesse setor, mas ela vem investindo em cultura de inovação nos últimos 30 anos. E ela consegue resultados absolutamente incríveis, sendo uma empresa de baixa tecnologia, digamos assim, que não tem um desafio tecnológico muito... Quer dizer, é um produto que é já conhecido, onde é difícil de inovar. Exatamente. E eles conseguem inovar. Eles conseguiram. Veja, a última patente de lata de aço americana foi em 1905. E eles foram o primeiro no mundo a criar uma próxima patente em 1987, 89, de fechamento da lata de aço, mudaram os sistemas e tal. Foi uma grande inovação. E eles são uma empresa que, apesar de baixa tecnologia, tem mais de 60 patentes registradas no Brasil. Mas mais do que as patentes desses desenvolvimentos, eles têm uma resiliência muito grande às crises. Veja o caso que aconteceu agora recente, em 2009. O mercado brasileiro deu uma caída. Uma queda. Né? No primeiro semestre de 2009, a produção deles, as encomendas caíram 25%. E ao invés deles demitirem pessoas para ajustar a massa de trabalhadores com a produção, como os concorrentes fizeram, eles tiveram a ideia inovadora de antecipar férias não vencidas. Então, se uma pessoa não venceu as férias ainda em 2009, ia vencer as férias em 2010, eles já puseram de férias agora no primeiro semestre de 2009. Com isso, eles conseguiram reduzir a produção sem demitir, e quando chegou no segundo semestre, que as encomendas voltaram, eles estavam com 110% da força de trabalho dentro de casa. Então eles foram os primeiros do mercado a pegar as encomendas, os concorrentes tiveram que reequipar a produção e ganharam vários pontos percentuais de market share só nesse processo. Quer dizer, é uma inovação, não é tecnológica, é um dispositivo que a lei faculta, mas ninguém usou, e eles conseguiram então, mais uma vez, resistir a um processo de pressão, né, no caso pressão econômica, por conta de ser uma organização inovadora, em que todos inovam. Cada vez que eu vou lá, eu fico mesmo com vontade de conversar com os operadores, porque é deles que vêm as ideias. Não essa das férias, mas num produto que a gente... Eu me recordo que o De Bono falava que o maior problema de todos é o problema do não problema. Quando a gente acha que está tudo andando bem, não percebe que pode melhorar, que tem um problema lá. Então, lá vem por causa dos próprios operadores. Eles detectam alguma coisa e lançam as ideias. Né? É impressionante os números da Brasilata. Hoje eles estão com mais de 150 ideias por funcionário por ano, uma empresa de 1.000 funcionários. Esse número está superior já ao que a Toyota consegue no Japão. Toyota no Japão. Que é benchmark. E a taxa de conversão é da ordem de 90%, quer dizer, as ideias são aplicadas e eles conseguiram nos últimos 3 anos que 100% dos trabalhadores que podem dar ideias, deram ideias. Quer dizer, não é que tem alguém que dá muitas ideias e outros que não dão nenhuma. Quer dizer, 100% daqueles trabalhadores, tirando os gerentes e diretores que não são elegíveis para oferecer ideias, eles participaram com ideias. Então, é um caso assim, bastante interessante. Agora, nós temos outros casos, João. Deixa só explorar um pouco mais esse. O que eu sei é que tem 2 professores americanos que são especializados em ideia de sistemas de sugestão. E eles vão estar no Brasil no dia 4 de novembro. Vamos ter até um evento lá, que vai ser coordenado pela Brasilata. E esses professores coletaram no mundo todo casos de sucesso. E a Brasilata é um dos casos. É um dos casos que tem uma quantidade muito expressiva de ideias em relação a 5 ou 6 empresas que eles listaram no livro deles, de empresas com sucesso com sistemas de sugestão. Né? Que é mais do que um sistema de sugestão, porque na realidade esse processo é parte de um processo maior de traduzir todos os
os trabalhadores da empresa como inovadores. Eles têm até uma questão de contrato de trabalho, em que consta no contrato que cada um dos trabalhadores são inventores e inovadores. Né? Então, na medida que isso se instalou, e isso não veio de repente, ele veio crescendo essa curva, e à medida que ele descobria algum gargalo, ele resolvia o gargalo e a curva saltava, e saltava várias vezes ao longo desses últimos 30 anos. Mas uma coisa interessante é que o foco são as pessoas. Ele sempre dizia que nós, fazendo contraste com empresas americanas, onde tem poucas pessoas que dão grandes sugestões, ele dizia, nós jogamos futebol e não tênis. Não tênis, exatamente. Futebol é para todos e tênis é para alguns. Isso. É o que ele dizia. Né? Mas... Nós temos outras empresas no Brasil que também têm esse foco nas pessoas. Eu lembro sempre das empresas icônicas, como a Natura, a Embraer, a WEG. São empresas que têm uma história antiga, que investem nas pessoas. As pessoas são o maior ativo dessas empresas, não só no discurso, mas na estrutura toda, na lógica delas. E são empresas que são inovadoras, quer dizer, elas conseguem ser inclusive reconhecidas internacionalmente, porque respondem sempre de uma maneira inovadora aos novos desafios. Né? Então nós temos, eu estou citando 3 delas que são aqui. Tem um caso que eu acho que vale a pena nós olharmos, que é o caso da Easy Taxi. Easy Taxi também é uma empresa que está sendo muito falada, porque é um caso de sucesso de startup, né? E que é um processo de inovação que nasce de uma percepção de necessidade de mercado. Né? Mas esse já é um processo assim, de startup que é bastante recente, que saiu primeiro, que conseguiu um resultado muito interessante, e ao ser investida por uma empresa internacional, ela ganhou escala mundial. Quer dizer, então hoje está em 35 países, com centenas de milhares de taxistas no mundo inteiro conectados ao sistema deles, que é um sistema que nasce no Brasil e depois foi escalado para o resto do mundo, porque essa questão é igual em todos os lugares. Né? Então, nessa fase das startups, nós temos vários exemplos e vários garotos que estão pondo muita energia para lançar coisas novas que operam em cima de falhas de mercado, de gaps de mercado, que surge uma oportunidade porque ninguém ainda havia visto aquela oportunidade. Né? E essas são um crescimento muito rápido. Talvez essas empresas, na medida que elas cresçam, elas precisam de um CEO mais burocrático, elas precisam de uma estrutura organizacional que privilegie a eficiência financeira, a eficiência operacional, porque não é só de ideia que a empresa vive, ela vive de fazer rodar o processo de uma maneira excelente. Né? E, muito curiosamente, nesse caso da Easy Taxi, o próprio empreendedor, que continua sócio da empresa, saiu da liderança da empresa e foi empreender outras ideias. Porque o negócio dele é criar ideias, é empreender, é desenvolver coisas novas. Quando a coisa está andando, ele já não se sente mais acolhido dentro daquele universo que está andando, digamos, de uma forma mais controlada, mais organizada, buscando excelência, que é necessário em qualquer organização. Uhum. Eu me lembro, o Waze é um caso típico que nasceu num buraquinho de nada e foi comprada, né? E que hoje nós todos usamos. Ok, vamos então agora, já que começamos a falar disso, qual é o futuro da inovação? E aí eu já coloco o Brasil e mundo com toda essa facilidade de comunicação. O que eu vejo para o futuro da inovação é que nós estamos nesse processo de mudança exponencial de possibilidades tecnológicas. Nós estamos vivendo esse momento agora, tecnologias crescendo de uma maneira exponencial, com uma velocidade como nunca aconteceu antes na história da humanidade. Mesmo coisas de muito impacto que aconteceram no passado, avião a jato, eletricidade, automóvel e tal, não aconteceram na velocidade com que essas coisas novas estão acontecendo. Então, o que me parece configurado é que nós vamos abrir frentes novas por conta das startups e dessas novas tecnologias. E eu estou falando de tecnologias como nanorobótica, eu estou falando de tecnologias como
a biotecnologia, coisas como as impressoras 3D, que podem imprimir hoje qualquer tipo de material e cada vez mais e mais barato. Os computadores agora, tem computadores biológicos e começa uma nova geração de estudos, computadores quânticos, que tem uma performance absolutamente maior do que a gente está acostumado. As análises de Big Data, que são análises em tempo real de situações de universo, quer dizer, você olha um universo inteiro e pergunta para o universo o que você está querendo saber. E o universo sempre tem respostas fantásticas, né? Então são muitas frentes tecnológicas que estão chegando, e nesse mundo conectado que nós estamos entrando, elas estão chegando não mais pela mão das grandes organizações. Elas chegam, os canais se abrem pela mão das startups, e as grandes organizações que têm uma enorme experiência em produzir e distribuir, elas capturam os resultados já palpáveis dessas inovações, e aí elas colocam na sua máquina de produzir e distribuir. Então essa associação entre a possibilidade das startups explorarem o campo, criarem coisas totalmente novas, e elas serem adquiridas ou associadas às grandes corporações que têm a lógica da excelência, essa me parece uma possibilidade incrível de criarmos rapidamente soluções inovadoras. Uma combinação, não é? Uma combinação muito, muito interessante. Bem, vamos só para terminar. Você pode me dizer qual é o relacionamento entre inovação, qualidade, empreendedorismo e competitividade? Bacana. Inovação e competitividade tudo a ver, porque quando tem tantas mudanças no mundo, lançar coisas novas mais cedo é talvez o principal fator de competitividade. Até porque, no próprio exemplo que você deu e os exemplos que estão aí, a novidade desmonta toda uma estrutura de custo anterior e se torna muito mais barata, ainda que neste momento a novidade não esteja otimizada. O sistema produtivo da novidade não está otimizado, porque ela é muito nova, mas ela destrói de tal forma os sistemas produtivos anteriores que ela se torna dominante muito rapidamente. Ela expele da cadeia de fornecimento um elo inteiro, ou vários ou elos. Vários. Então é um processo competitivo, a inovação e competitividade hoje é o grande desafio, né? E particularmente com as inovações de ruptura. A inovação e qualidade tem uma vertente interessante dentro do fórum que defende isso, que é a união da qualidade constante, qualidade contínua, com a inovação incremental. A união da qualidade contínua com a inovação incremental dá a inovação contínua. A inovação contínua é aquela que acontece em todos os lugares da organização por todas as pessoas. Então, a tal da cultura, né? Da cultura que está instalada, mas também dos processos, também dos fazeres de inovação, né? Então, toda aquela lógica da qualidade que é tão, digamos, madura nas organizações de excelência, ela passa a ser aplicada também na inovação contínua e inovação incremental, né? E o empreendedorismo, como eu lhe falei agora há pouco, é o próximo estágio de criar possibilidades de inovações fora das grandes organizações. Quer dizer, as grandes organizações, com a sua competência de produzir com excelência e distribuir no mundo, elas aguardam que o empreendedorismo crie inovações. E essas, então, são incorporadas quando elas chegam no ponto de escalar, numa escala mundial como a gente está vivendo hoje, né? E isso não tem mais território. Quer dizer, esse empreendedor, ele pode estar aqui em São Paulo, pode estar em Campinas, pode estar no Vale do Silício, pode estar um pouco lá, um pouco aqui. Quer dizer, ou pode ir para Israel, trabalhar 6 meses em Israel, voltar para o Vale do Silício, depois lançar um grupo aqui. Quer dizer, nós estamos entrando num modo, numa fase que o território está perdendo prevalência. O que importa são as conexões. Então, Vale do Silício tem conexões fortes. Campinas, São Paulo, Tel Aviv e etc. são lugares que as pessoas têm conexões fortes. E são essas conexões que vão... E isso acaba resultando em... Então, isso resulta numa competitividade dinâmica, porque não está mais controlado de onde vem esse competidor. Esse competidor não é mais chinês, não é mais americano, não é mais brasileiro. As startups estarão no mundo inteiro. E as grandes corporações também são essas conhecidas, que continuarão exercendo esse papel importante no mundo de produzir e distribuir.
que elas têm domínio da excelência e escala mundial, essas coisas todas. É assim que eu vejo a competição daqui para frente. Bom, Wilson, acho que deu para trocar umas boas ideias. A gente gostaria de contar com você no futuro mais, mas eu gostaria então de agradecer bastante essa entrevista que você nos deu. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo acolhimento.